Olá, senhoras e senhores, está começando mais um episódio aqui no Arete Jus e hoje nós vamos continuar com o segundo episódio da Lei 9.868, que trata sobre a ADI. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar like nesse vídeo. Vamos lá? Capítulo 3 da Ação Declaratória de Constitucionalidade. Seção 1 da admissibilidade do procedimento da Ação Declaratória de Constitucionalidade. Artigo 13. Podem propor a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Inciso 1. O Presidente da República. Inciso 2. A mesa da Câmara dos Deputados. Inciso 3. A mesa do Senado Federal. Inciso 4. O Procurador-Geral da República. Artigo 14. A petição inicial indicará, inciso 1, o dispositivo da lei ou do ato normativo questionado e os fundamentos jurídicos do pedido. Inciso 2. O pedido, com suas especificações. Inciso 3. A existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias do ato normativo questionado e dos documentos necessários para comprovar a procedência do pedido de declaração de constitucionalidade. Artigo 15. A petição inicial inepta, não fundamentada e manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator. Parágrafo único. Cabe agravo da decisão quem indeferir a petição inicial. Artigo 16. Proposta ação declaratória não se admitirá a desistência. Artigo 17. Vetado. Artigo 18. Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação declaratória de constitucionalidade. Parágrafos 1º e 2º vetados. Artigo 19. Decorrido o prazo do artigo anterior, será aberta vista ao Procurador-Geral da República, que deverá pronunciar-se no prazo de 15 dias. Artigo 20. Vencido o prazo do artigo anterior, o relator lançará o relatório, com cópia a todos os ministros, e pedirá dia para julgamento. Parágrafo 1º. Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. Parágrafo 2º. O relator poderá solicitar, ainda, informações aos tribunais superiores, aos tribunais federais e aos tribunais estaduais acerca da aplicação da norma questionada no âmbito de sua jurisdição. Parágrafo 3º. As informações, perícias e audiências a que se referem aos parágrafos anteriores serão realizados no prazo de 30 dias, contado da solicitação do relator. Seção 2 da medida cautelar em ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 21. O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade, consistente na determinação de que os juízes e os tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até o seu julgamento definitivo. Parágrafo único. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de 10 dias, devendo o Tribunal proceder ao julgamento da ação no prazo de 180 dias, sob pena de perda de sua eficácia. Capítulo 4 da decisão na ação direta de inconstitucionalidade e na ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 22. A decisão sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo somente será tomada se presentes na ação pelo menos 8 ministros. Artigo 23. Efetuado o julgamento, proclamar-se-á a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da disposição ou da norma impugnada, se num ou noutro sentido se tiverem manifestado pelo menos 6 ministros, quer se trate de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade. Parágrafo único. Se não for alcançada a maioria necessária à declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, estando ausentes ministros em número que possa influir no julgamento,
Este será suspenso a fim de aguardar-se o comparecimento dos ministros ausentes, até que se atinja o número necessário para a prolação da decisão num ou noutro sentido. Artigo 24. Proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ação direta ou procedente eventual ação declaratória. E, proclamada a inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação direta ou improcedente a eventual ação declaratória. Artigo 25. Julgada a ação, far-se-á a comunicação à autoridade ou órgão responsável pela expedição do ato. Artigo 26. A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não podendo, igualmente, ser objeto de ação rescisória. Artigo 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 dos seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Artigo 28. Dentro do prazo de 10 dias, após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acordo. Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à administração pública federal, estadual e municipal. Capítulo 5 das disposições gerais e finais. Artigo 29. O artigo 482 do Código de Processo Civil fica acrescido dos seguintes parágrafos. Artigo 482. Parágrafo 1º. Galera, esse daqui é do antigo Código de Processo Civil. Artigo 30. O artigo 8º da Lei 8.185, de 14 de maio de 1991, passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos. Artigo 8º, inciso 1, a linha N. A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou o ato normativo do Distrito Federal em face da sua lei orgânica. Parágrafo 3º. São partes legítimas para propor ação direta de inconstitucionalidade. Inciso 1. O governador do Distrito Federal. Inciso 2. A mesa da Câmara Legislativa. Inciso 3. O Procurador-Geral de Justiça. Inciso 4. A Ordem dos Advogados do Brasil. Seção do Distrito Federal. Inciso 5. As entidades sindicais ou de classe de atuação no Distrito Federal, demonstrando que a pretensão por elas deduzida guarda relação de pertinência direta com os seus objetivos institucionais. Inciso 6. Os partidos políticos com representação na Câmara Legislativa. Parágrafo 4º. Aplicam-se ao processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios as seguintes disposições. Inciso 1. O Procurador-Geral de Justiça será sempre ouvido nas ações diretas de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. Inciso 2. Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma da Lei Orgânica do Distrito Federal, a decisão será comunicada ao poder competente para a adoção das providências necessárias, e tratando-se de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Inciso 3. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou do seu órgão especial, poderá o Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do Distrito Federal, ou suspender a sua vigência em decisão de medida cautelar. Parágrafo 5º. Aplicam-se, no que couber, ao processo de julgamento de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Distrito Federal em face da sua lei orgânica, as normas sobre o processo de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Artigo 31. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Galera, é isso aí. Se você chegou até aqui e bateu sua meta, meus parabéns.
É isso aí, galera. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para receber as notificações dos novos episódios. Até a próxima. Forte abraço. Tchau.